Pessoal, boa noite. Meu nome é Boa Ana noite. Carolina, para quem não me Boa noite. conhece. Eu sou responsável pelo Boa Hub de noite. Conhecimento, que é uma área específica dentro do SGPP, do Escritório de Gerenciamento de Processos e Projetos do PMI, Espírito Santo. E o Hub ele tem essa função justamente de promover esses eventos, as discussões, promover toda essa parte de a discussão sobre o gerenciamento de projetos em si, com toda a comunidade de gestão de projetos. Então, é fazer com que as pessoas se conheçam, fazer com que os temas sejam debatidos, as ferramentas sejam divulgadas. Então, essa é a nossa intenção. Fazer com que todos vocês aqui se conheçam um pouquinho melhor e a gente consiga melhorar. Eu tenho que liberar as pessoas aqui, tá? Liberar, melhorar, desenvolver a nossa gestão de projetos aqui no estado. Antes de começar, eu queria passar umas informações rápidas para vocês, beleza? Primeiro, vou pedir que todos mantenham os fones desligados, para não ter nenhuma interferência, não atrapalhar. As câmeras podem ficar abertas, sem problema. Se vocês quiserem colocar o link de vocês no LinkedIn, no chat, vai ser legal, todo mundo vai se conhecer, todo mundo pode saber quem está participando, beleza? Quem se sentir à vontade, pode colocar. Outra coisa, enviem perguntas. Então, a partir de agora, vocês podem enviar perguntas pelo chat e podem também levantar a mão. Então, do lado do nome de vocês aí vai ter uma mãozinha. E vocês podem levantar a mão ao final da apresentação do Vitor. A gente vai parar um pouquinho para vocês perguntarem, tá? Se quiser fazer a pergunta pelo chat, eu seria a porta-voz de vocês. Ao final, eu vou encaminhar um link para vocês fazerem uma pesquisa de satisfação. E eu peço muito que vocês respondam, que isso vai ajudar muita gente. Então, com o intuito de realmente promover o desenvolvimento da gestão de projetos aqui no estado, a gente convidou o Vitor para falar um pouco sobre o dia a dia de um escritório de projetos e processos. O dia a dia de um escritório de projetos. E ele vai falar de uma forma bem dinâmica, acho que vocês vão gostar bastante disso. E deem um feedback do que vocês acharam. O Vitor tem uma experiência grande nessa parte de gestão de projetos, então acho que pode. Pessoal, tem microfone aberto aí, hein? Espera aí. Estou desativando. Então, ele pode contribuir muito. Vamos aproveitar dele, que ele está aí disponível. Vamos perguntar, fazer comentários. Isso vai enriquecer bastante o nosso trabalho aqui, nosso webinar. Tá? Uma coisinha que eu esqueci de falar, o Hub, ele atua nesse desenvolvimento da gestão de projetos aqui no estado por meio de meetups. Então, a gente vai voltar a fazer quando isso for possível, por meio de webinar e por meio de grupos de discussão. Então, se vocês tiverem cases, quiserem promover esses grupos, a gente está aberto a isso também, tá? Eu vou deixar a palavra para o Vitor aí, para ele começar. Muito obrigado pela introdução, Ana. Boa noite, pessoal. Aninha, só vou te pedir uma gentileza. Deve ter algum botãozinho aí no Cisco Webex que você consegue desativar o bip de quem entra e quem sai da sala. Vê se você consegue fazer isso para não ficar esses bipzinhos toda hora no som. Não sei se todo mundo consegue ouvir, mas acho que para o apresentador e para algumas pessoas aparece. Bom, enquanto ela vai lá, pessoal, fui convidado aqui pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos e Processos do PMI para falar um pouquinho sobre a minha experiência atuando dentro de um escritório de projetos. Eu atuei até pouco tempo atrás no escritório, no PMO, né, do Grupo Águia Branca, atuei em outros PMOs também. Então, eu queria compartilhar para vocês aí, quem está querendo entrar no mercado, quem não conhece muito bem como é atuar no PMO, mais ou menos como é que é o nosso dia a dia, quais são os termos que a gente usa, quem são as pessoas que a gente nos relaciona lá dentro, e
qual a função de cada uma delas, né? Vou iniciar a apresentação falando um pouquinho sobre, balizando um pouquinho sobre projetos com todo mundo, para todo mundo estar na mesma página, tá? Eu sei que tem gente aqui que é mais sênior e tem pessoa que está aprendendo ainda, então é bom eu fazer uma introdução sobre o gerenciamento de projetos para depois entrar de fato no tema do escritório, tá? Vamos lá. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente. A Ana já me apresentou aí, muito bem apresentado, mas deixa eu complementar um pouquinho. Eu sou especialista em gerenciamento de projetos, tá? Atualmente eu desempenho o papel voluntário no PMI Espírito Santo como diretor de comunicação e marketing. Então a gente dá apoio aí para fazer os eventos, para publicar nas redes sociais do PMI, o site e outras redes sociais aí, tá? Eu sou proveniente da área de TI, eu tenho 12 anos de experiência nessa área. Atualmente, eu trabalho como gerente de projetos numa empresa multinacional espanhola, uma parceira SAP, implementadora SAP, que é a Seidor. Como eu falei, atuei como consultor no PMO do Grupo Águia Branca, que é um conglomerado de empresas do segmento de transporte e logística no Espírito Santo. Tem até colegas aqui que atuaram comigo também no webinar, digo Carlão. Sou voluntário do PMI e já desenvolvi alguns projetos mais relevantes da minha carreira. Vou citar entre eles aqui o aplicativo Vitória Online, que até hoje está disponível na Apple Store e no Google Play para o cidadão de Vitória poder baixar e utilizar diversos serviços públicos da Prefeitura de Vitória. Participei também da implantação e da operação da Central Face a Face em Cariacica, que é uma grande central do governo com 16 órgãos e reúne ali uma série de facilidades para o cidadão realizar serviços públicos através de uma iniciativa privada. E participei também do meu último grande projeto, foi para a Viação Águia Branca, uma das empresas do Grupo Águia Branca, que é o fato de transformar a passagem, o bilhete, em bilhete eletrônico. Então, quando você compra uma passagem, você não precisa mais ir na rodoviária imprimir o seu bilhete. Você pode embarcar diretamente com o QR Code que chega no seu e-mail. Esse é o cupom de embarque eletrônico. Falar brevemente para vocês aqui, pessoal, o que é o PMI, tá? Eu acredito que muitos já saibam, mas pode ter alguém que esteja conhecendo esse mundo agora. Vou ser bem breve. O PMI é uma instituição que associa profissionais de gestão de projetos. Então, o PMI ele desenvolve aí o PMBOK, que é o Guia de Conhecimento de Gestão de Projetos. É como se fosse a nossa Bíblia. Todas as melhores práticas, procedimentos, ferramentas estão contempladas nessa edição, nesse livro, tá? O PMI também promove eventos, treinamentos, workshops, webinars, conforme a gente está fazendo agora. Isso aqui é dos pilares do PMI. Ele também tem a parte de certificação, né? Certificação voltada para gerente de projetos, PMP, KPM, ACP. E também é uma entidade que promove o networking de profissionais do mesmo segmento aí, pessoal de projetos, tá? Atualmente, o PMI ele é presidido por esse senhor aí, o Sunil Puchara, e a nossa sede fica na Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O PMI ele acabou de fazer 50 anos de existência, então já é uma instituição bem consolidada e bem sólida aí no mundo. Nós temos o nosso capítulo local aqui no Espírito Santo, que é a nossa representação local do PMI da Califórnia aqui. Convido vocês a entrarem no site e conhecerem mais sobre o nosso capítulo. Tem muitas vagas para voluntário, para você se filiar. Estamos atualmente promovendo um preparatório para certificações PMP, tá? Tem muita coisa bacana para quem está envolvido com PMI. E no decorrer da apresentação, vocês vão reparar aí que tem diversos símbolos que vão estar expostos aí na apresentação, tá? Esses símbolos representam a nova economia. É um significado do PMI aí, representando todas as qualidades necessárias para um GP, uma entidade, fazer parte dessa nova economia, tá?
economia de projetos. Depois eu vou mandar a apresentação para vocês, e vocês podem ler aí com mais detalhes. Mas vocês vão reparar que tem diversos símbolos desses. Isso já faz parte da nova identidade visual do PMI, que já foi até implantada pelo novo CIO. Bom, vamos contextualizar aqui para a gente balizar todos os participantes, gente, do que é um projeto, tá? Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas eu acho que é importante sempre reforçar para o nosso entendimento ficar o mais consolidado possível. Segundo o PMBOK, que é a bíblia do gerente de projetos, um projeto nada mais nada menos é do que um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, alguns exemplos de projeto aí que a gente pode ver grandes aí, as pirâmides de Gizé, os Jogos Olímpicos, a construção da Grande Muralha da China, o Canal do Panamá, esses são projetos gigantescos. Mas também tem projetos menores que estão no nosso dia a dia que também são projetos. Por exemplo, o aniversário do meu filho, um casamento da minha irmã. Isso é um projeto, é uma coisa que é feito uma única vez, ela vai criar um resultado exclusivo e utiliza ali recursos específicos, tem um início, meio e fim determinado, tá? Isso é um projeto, é tudo que você faz uma única vez. Coloquei aqui algumas fotos de exemplos de projetos, tá? Por exemplo, o lançamento de um foguete é um projeto, o desenvolvimento de uma vacina aí, o coronavírus aí, eu acredito que tenha muitos cientistas disputando cada segundo para ser o pioneiro a fabricar a vacina contra o coronavírus. Então, são diversos projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo agora no mundo, e o primeiro que acertar vai levar a boa, porque é uma necessidade global. Uma outra coisa também que eu coloquei como essa foto aqui, deixa eu colocar a caneta laser aqui, vocês conseguem ver já. Isso aqui é uma fábrica, tá, de chapa de aço. A fabricação de uma chapa de aço não necessariamente é um projeto, ela é um processo, ela faz parte de um serviço contínuo. O que entra de projeto aqui são coisas que são únicas dentro desse processo. Então, por exemplo, a implantação de um software, a otimização de uma produção, coisas que a gente faz uma vez só, tem um resultado exclusivo, é um projeto, tá? Bom, e quem é esse cara aí? Quem é esse gerente de projetos? Qual que é o papel dele, tá? Segundo o PMBOK, nós estamos hoje na 6ª edição. Isso aqui é até uma coisa interessante de colocar, que o papel do gerente de projeto mudou. Na 5ª edição do PMBOK, que foi lançado em 2013, o gerente do projeto era a pessoa destacada e designada como principal responsável para atingir os objetivos do projeto. Isso aqui não cabe mais nos dias atuais, tá? O que mudou? Hoje em dia, o gerente do projeto, ele é a pessoa designada pela organização, pelo patrocinador, para liderar a equipe responsável. Então, aqui, a equipe tem que se sentir responsável. O projeto não é do gerente do projeto, o projeto é da equipe. E ela vai ter um líder, que é o gerente do projeto, que vai fazer com que essa equipe alcance os objetivos estabelecidos no projeto. Tá? É uma diferença chave aqui para a gente entender qual que é o papel de um gerente do projeto hoje, tá? Dentro desse contexto, o que é o gerenciamento de projetos? Segundo o PMBOK, novamente, é toda aplicação de conhecimentos, habilidades e ferramentas para desempenhar as atividades do projeto, com o objetivo de atender os seus requisitos. Simples assim. Alguns fundamentos aqui que é bom a gente recapitular para a gente conseguir prosseguir todo mundo com a mesma visão, tá? Um projeto, ele é constituído de 5 fases, tá, gente? Isso aqui deve ser habitual aí para muita gente, mas eu vou explicar bem brevemente. Todo projeto tem uma iniciação, que é onde define o escopo macro do projeto e alguém vai autorizá-lo a ser realizado. Normalmente é um patrocinador. Feito essa iniciação e desenvolvido um termo de abertura, que é na fase de iniciação, é feito todo um planejamento do projeto. Então, a gente detalha todas as áreas de conhecimento, a gente tem 10 áreas de conhecimento para planejar como serão executadas todas as frentes para aquele objetivo estratégico.
Depois tem a área de execução, que é de fato a mobilização do pessoal para realizar o projeto, colocar a mão na massa, fazer as contratações e execução mesmo de fato do projeto. Juntamente com essas áreas, está acompanhado o monitoramento e controle. Desde a iniciação até a finalização, o encerramento o aceite final do projeto, existe uma etapa de monitoramento e controle, que é assegurar se o projeto está cumprindo as suas entregas estabelecidas. E, por último, tem o encerramento do projeto, que é a formalização e o aceite final do patrocinador e dos clientes para cada fase ou para o encerramento do projeto como um todo. Tá? Bom, o gerenciamento de projetos hoje, na sexta edição do PMBOK, tem 10 áreas do conhecimento. Não vou me delongar aqui nas áreas, mas são essas áreas, tá? E existem 49 processos que são utilizados pelo gerente do projeto para fazer todo o planejamento, execução e todas as etapas do projeto acontecerem. O gerente do projeto, é importante ressaltar que ele tem liberdade para escolher quais processos estão mais aderentes ao seu projeto. Num projeto pequeno, não faz sentido o gerente do projeto percorrer todos esses processos. Num projeto gigantesco, com certeza faz. Então, cabe ao GP determinar o que é importante para seu projeto. Todo projeto também tem um termo de abertura do projeto, que é um documento que autoriza formalmente a execução desse projeto. Ele é elaborado com a ajuda do gerente do projeto, mas ele é levantado juntamente com as partes interessadas. Então, normalmente é o patrocinador que vai determinar algumas informações macro para que seja aberto um termo de abertura de projeto, e no final o patrocinador assina esse documento. Quando ele assina, ele dá autoridade ao gerente do projeto a atuar sobre seus recursos, tá? Os recursos que estão estabelecidos nesse termo de abertura. Os objetivos do projeto, eles têm que ser smart. Não adianta você colocar um objetivo muito genérico, que você já começa o projeto com uma certa dificuldade de entendimento. Então, essa é uma técnica, tá, de utilizar o objetivo smart, que é você ser o mais específico possível, você poder mensurar o que você está entregando, você ter um tempo definido do seu escopo de projeto, isso tem que ser atingível e tem que ser realista. Então, eu coloquei um exemplo aqui da nossa apresentação, como seria um objetivo SMART se isso fosse um projeto. Então, qual que é o nosso objetivo SMART? Realizar uma apresentação sobre o dia a dia de um escritório de gerenciamento de projetos para 100 pessoas interessados em gestão de projetos, abordando o PMBOK como guia de referência. Isso aqui é específico, ó. A apresentação começará com conceitos para nivelamento da gestão de projetos segundo o PMBOK e terminará com perguntas dos participantes sobre as ferramentas, frameworks e pensamentos apresentados. Isso aqui é mensurável. A apresentação acontecerá no dia 23 de abril, às 20 horas, por meio da ferramenta Cisco Webex Meeting, com duração aproximada de 60 minutos, divididos entre a explicação e o fechamento para perguntas. Isso aqui, tá vendo? Tem um tempo definido. Tudo isso é atingível e tudo isso é realista. Então, olha como é que isso clareia o objetivo de um projeto. O objetivo do projeto tem que ser o mais específico, o mais realista, o mais atingível possível. Você fazendo dessa forma, você já começa o projeto com o pé direito, tá? É uma dica que eu sempre gosto de colocar. O projeto também tem que ter um cronograma, tá, gente? O cronograma, eu até tirei uma foto aqui de um cronograma de um projeto que eu já participei, e o cronograma ele não precisa ser mega elaborado com um project integrado com SharePoint e aquela coisa, não. O programa pode ser feito no Excel, ele pode ser feito até com post-its, como foi feito esse cronograma aqui. O importante é que a equipe tenha conhecimento dos marcos do projeto, das atividades e do sequenciamento de atividades que vão determinar ali a conclusão daquele projeto. Bom, agora falando mais sobre o tema de fato da nossa apresentação, espero que o que eu falei até agora tenha balizado as pessoas que estão iniciando nesse meio de projetos. E daqui para frente eu vou falar sobre o escritório de gerenciamento de projetos, que é o nosso tema aqui.
O que é esse escritório de gerenciamento de projetos, ou PMO, tá? Muita gente conhece como PMO, que é a mesma coisa, tá? Que é só o nome em inglês. Ele é uma unidade, ele é um departamento de uma organização que proporciona e assegura conformidade com a governança do projeto. Então, tem empresas que são maiores, empresas grandes, que elas têm um escritório de projetos ali, que é um setor, como se fosse o setor de marketing ou de RH, ela tem um setor de projetos que meio que supervisiona e padroniza o gerenciamento de projetos daquela organização. Nós temos hoje 3 tipos de PMOs, né, de EGPs. Nós temos PMOs de suporte, de controle e diretivos. Vou falar um pouquinho mais sobre a diferença e a semelhança de cada um deles. Mas nada mais nada menos que é um setor específico para cuidar dos projetos na empresa. Bom, dos 3 tipos de escritórios de projetos, nós temos aí o escritório de suporte, que ele simplesmente fornece políticas, metodologias e modelos para gerenciar os projetos da organização. Ele tem um baixo nível de controle. Nós temos o PMO de controle, que ele já dá suporte e orientação sobre como gerenciar os projetos, treina as pessoas e os softs, né? E auxilia com ferramentas e garante a conformidade com as políticas organizacionais. Esse aqui já tem um nível médio de controle. E tem o PMO diretivo. Esse PMO, ele fornece para os gerentes, ele é o responsável por todo o resultado dos projetos. Todos os projetos de uma organização são gerenciados por esse escritório. Esse aqui, ele tem um alto nível de controle. Então, assim, no meu dia a dia, eu percebo que o nosso PMO do PMI, o PMO que está incluso dentro do EGPP, ele é um PMO de suporte. Ele simplesmente fornece políticas e metodologias, mas ele não tem um nível de controle tão alto para os projetos que alguma diretoria toca. Agora, por exemplo, no último contrato que eu tive, que era no Grupo Águia Branca, no PMO do Grupo Águia Branca, a gente percebe que o PMO lá é um PMO 100% diretivo. Ele fornece para os gerentes de projetos, ele fornece os gerentes, né, para os diferentes projetos, e ele é responsável pelos resultados. Se um projeto der errado lá, o PMO meio que leva a culpa, porque o PMO ele é diretivo, ele tem autocontrole sobre os projetos, ele padroniza todos os elementos do projeto. E todos os projetos são gerenciados por esse escritório. Vitor, é importante colocar também que não tem nenhum um PMO que seja mais certo, um certo e um errado, né? Uhum. Depende da estratégia da organização, né? Como que você vê? Exatamente, Ana. Então, não tem um PMO que é melhor ou pior. Ele tá ligado ao que a empresa vê como estratégia de projetos. Por exemplo, para o PMI, que é uma instituição de projetos, o nosso PMO, sendo um PMO de suporte, ele já atende mais do que o suficiente para o que é preciso fazer. Os gerentes de projetos têm autonomia grande para tocar os seus projetos, e o PMO, no máximo, oferece ali as políticas e a metodologia de como funciona, mas ele não deixa uma receita de bolo pronta para ser feita daquela forma, entendeu? Ele não padroniza documento, template, esse tipo de coisa. Cada diretoria tem a sua forma de fazer como acha melhor. Já um PMO diretivo, como é por exemplo, do grupo Águia Branca, eu acredito que da Autoglass também seja um PMO diretivo, ele já fornece o gerente do projeto para aquele projeto. Você já pega um GP lá e ele já aloca para um projeto determinado. Tudo bom, Aninha? Pode prosseguir? Pode sim. Acho que deu uma boa explicada nisso. Bom, independente ali do tipo do PMO, né? Qual é a função dele? Qual é a função? Tá? Isso aqui é muito interessante e isso aqui eu consegui vivenciar na prática essa função e a necessidade disso acontecer, que somente um PMO é capaz de fazer essas funções. Então, a primeira função aí, gerenciar as interdependências entre projetos. Por exemplo, se tem um gerente de projeto A tocando um projeto A e um gerente de projeto B tocando um projeto B, e se o projeto A precisa contratar um consultor que também precisa no B, somente o escritório que vai saber integrar isso. Então, em vez de eu
contratar 2 vezes o cara, eu já consigo fazer um contrato só para ele me atender em 2 projetos. Isso é uma função do escritório. Ele tem que entender essas interdependências que cada projeto tem para otimizar o recurso, otimizar esforços e baixar os custos. Essa é uma função do EGPP. Integrar as informações de todos os projetos para avaliar se a organização está alcançando os objetivos estratégicos, obviamente. Ele ajuda a fornecer recursos para os projetos. Ele recomenda o encerramento quando apropriado. O EGPP tem essa característica, ele pode fazer isso. Perceber que um projeto não tem mais sentido esse projeto para frente, o EGPP pode pedir para ele ser encerrado. Sugerir para o patrocinador, esse projeto não faz mais sentido, porque está acontecendo outro que substitui essa frente, por exemplo. Isso faz parte também. Monitorar a conformidade com processos organizacionais, ajudar a organizar lições aprendidas e disponibilizá-las. E quando um projeto encerra, o EGPP ele vai abrir outro projeto futuramente. Então, nada mais, nada menos coerente do que essa entidade ficar responsável por documentar as lições aprendidas dos projetos e disponibilizá-las para os próximos projetos. Proporcionar comunicação. Pulei um aqui, importante. Fornecer templates de documentos. O EGP ele pode fornecer uma documentação padrão, um termo de abertura de projetos padrão, um plano de projetos padrão, um status reports padrão, para que os clientes que estão subordinados àquele EGPP, eles se sintam utilizando ferramentas padrões de uma mesma entidade. Tá? Proporcionar comunicação centralizada dos projetos, estar mais envolvido na iniciação do que no seu andamento. Isso aqui é muito legal. Um EGP, ele tem que estar envolvido na iniciação do projeto, no conceito do projeto. Ele tem que se esgotar as possibilidades nessa fase. Porque depois que o projeto acontece, que depois que dá problema, já tá no encerramento, que aí tem que apagar incêndio, já não é mais o momento do EGP agir. Ele tem que estar atuando na iniciação. Tá? Isso aqui é super importante. Ele tem que ter representação no Comitê de Controle de Mudanças. Tá? Ele é uma das partes interessadas, ele deve estar nas reuniões de status report também, e ele prioriza projetos. Como o EGP está ligado diretamente à estratégia da empresa, à alta gestão, ele tem que estar sempre sabendo o que é prioridade sobre o quê, qual projeto ele vai demandar mais recursos e quais recursos são prioritários para qual projeto. Bom, falando sobre escritórios, a gente é obrigado a falar sobre a estrutura organizacional das empresas, né? Que são coisas muito similares, são coisas muito próximas. O escritório está ligado diretamente a como essa empresa se organiza para fazer a sua função. Nós temos 3 tipos de estruturas organizacionais no mercado. A gente tem as empresas que são funcionais, estruturas funcionais, elas são agrupadas por áreas de especialização. Por exemplo, aquela empresa clássica que tem a área de RH, tem a área financeira, a área de marketing, a área de distribuição, a área de vendas, a área de produção. Isso é uma estrutura funcional básica, tá? Tem empresas também que elas são organizadas por projetos. Por exemplo, muitas consultorias, elas não vivem dessa função de ter área de RH, área de marketing, não. Elas utilizam, elas são feitas para atender projetos específicos. Quando esse projeto acaba, muitas vezes a pessoa não tem mais o que fazer, ou é dispensada, ou é colocada em outro projeto, tá? E tem empresas matriciais, que ela une mais ou menos um meio de campo ali. Ela tanto tem funções, né, tem departamentos ali, quanto ela atende por projetos, tá? Uma coisa que eu percebi na minha experiência, eu vejo o Grupo Águia Branca, né, o Grupo Águia Branca como um todo, PMO lá, e a empresa em si como uma matriz matricial. Dentro da matricial, a gente tem 3 modalidades. A gente tem a matricial fraca, a matricial balanceada e a matricial forte. Qual a diferença de cada uma? Então, assim, se eu vou executar um projeto numa empresa matricial e eu preciso ir lá no meu gerente funcional e pedir para ele um recurso, por exemplo, eu vou num cara de TI lá, num chefe de TI, e eu peço, cara, eu preciso de um técnico seu para me ajudar num projeto tal.
Se eu tenho domínio sobre, se eu tenho autoridade sobre esse projeto, eu posso negociar isso com o chefe dele, isso significa que eu estou numa matricial forte. Eu consigo pegar esse cara e trazer para mim e ele executar uma função para mim. Só que tem casos que não. Tem casos que o cara está tão sobrecarregado lá que ele tem que terminar todas as atividades que ele já está no ambiente dele para depois só que ele vai liberar para mim. Então aí é uma matricial fraca, tá? Vitor, você acha que qual que é mais eficiente, na sua opinião? A funcional, Olha, orientada a projeto ou matricial? para um projeto, de fato, a mais eficiente é a organização que ela é orientada a projeto. Só que muitas empresas não são orientadas a projetos, né? Elas são orientadas ao seu dia a dia, à fabricação de coisa, à venda, a entregar algum produto no mercado. Então, isso aqui está muito ligado à estratégia da empresa. Não tem como muito. O que a gente pode fazer aqui é se adaptar a como é cada empresa. O gerente do projeto inteligente, que ele entende em que empresa ele está inserido, se ele está numa empresa funcional, se ele está numa empresa matricial, ele vai ter ferramentas para saber conquistar ali, negociar recursos de forma mais eficaz. Tá? Não tem assim, isso aqui é a estratégia da empresa, não tem muito o que fazer. A gente como GP, tem que se adaptar a como é a empresa para saber negociar da melhor forma. Entendi. Uma coisa interessante também, numa matricial, por exemplo, um exemplo do grupo Águia Branca, como é um modelo híbrido, né? O funcionário ali que está no meu projeto, ele tem dois chefes. Ele tem o gerente do projeto, que é o líder dele naquele momento, só que ele também tem o chefe dele do setor dele. Então, ele é utilizado ao máximo, utilização máxima de recursos e mais suporte das áreas funcionais. Então, assim, ele faz todo o trabalho que ele tem que fazer de manhã, por exemplo, e de tarde comigo ele faz todo o trabalho do projeto que ele tem que fazer. Então, ó, qual que é, isso é a vantagem, tá? Qual que é a desvantagem disso? Requer administração extra e os recursos têm mais de um gerente, o que ocasiona mais potencial conflito. O cara está super sobrecarregado, ele tem que atender as demandas da área dele e ele tem que atender as demandas do meu projeto. Então, ele está sempre sobrecarregado, tá? Já Sim. uma empresa orientada a projeto, tipo uma consultoria da vida, a equipe normalmente ela é full alocada para o projeto. Eu chamo todo mundo ali, gente, o projeto é tal e eu preciso de vocês aqui full alocado na nossa sala para a gente terminar o projeto. Qual que é o bom disso? As pessoas se sentem responsáveis pelo projeto, elas estão alocadas para o projeto. Só que o que isso traz de ruim? O uso menos eficiente de recursos. Por exemplo, o cara não vai ter demanda ali o tempo todo para ele fazer. Ele vai ficar muitas vezes ocioso ou em parte do time ocioso e em algum momento ou outro ele vai atuar, tá? Então, cada uma tem vantagens e desvantagens. Legal. Pessoal aí que está participando, se vocês quiserem colocar no chat aí qual que é a estrutura organizacional da empresa de vocês, eu acho que enriquece a nossa fala depois, quando a gente for fazer uma conclusão, a gente pode voltar aí na empresa mais comum, tá? Bom, disponibilizei aqui uma tabela, tá, das estruturas organizacionais e dentro da matricial com os três tipos, né, fraca, balanceada e forte. Isso aqui vai ficar de consulta para vocês depois que eu entregar a apresentação, mas eu acho que é válido um gerente de projeto conhecer em que estrutura você está situado para que você saiba negociar os recursos dentro da sua empresa. Ah, isso aqui é fundamental. Bom, beleza. Até agora tudo ok, Ana? Tudo certo. Como é que tá o tempo aí? Tá tranquilo? Estamos com 34 minutos. Estamos tranquilos. Beleza. Show. Bom, gente, uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui, até mesmo para facilitar o entendimento aí, eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender o papel das pessoas, né, que estão envolvidas num projeto. Eu tentei colocar de uma forma mais visual e mais clara possível para a gente entender o papel de cada uma das entidades ali que a gente se envolve num projeto normalmente, tá? Beleza. Bom, nós temos aqui alguns papéis clássicos aí de um escritório de projetos e no gerenciamento de projetos em si, né?
nós temos a figura do patrocinador de um projeto. Todo mundo conhece, né, o patrocinador. Até com cara de patrocinador mesmo, né, lá. Esse aí está bem representado. Né? Nós temos aqui as partes interessadas de um projeto, tá? O patrocinador também é uma parte interessada, é bom reforçar, tá? Nem toda parte interessada é patrocinador, mas o patrocinador é uma parte interessada, tá? Nós temos aí a gerente do projeto, representada por essa mulher aqui, por essa loira. As mulheres estão em aula. Ó. Nós temos o gerente funcional. Legal. Nós temos o gerente funcional, que é aquele chefe de setor lá, aquele cara que é o dono dos recursos, é o cara que fica lá, é o cara da TI, é o cara do RH, é o cara do financeiro, é aquele chefe de fábrica lá, tal. Nós temos a cliente, tá? A cliente também chamada de key user ou usuária, é a pessoa que, de fato, vai usar o produto do projeto futuramente, tá? Nós temos aqui o recurso do projeto. Esse recurso do projeto, ele pode ser uma pessoa designada pelo gerente funcional para atuar no projeto, ele pode ser uma pessoa designada pelo cliente para atuar no projeto, ele pode ser a equipe de gerenciamento de projetos também que está como recurso do projeto, é todo mundo que vai ser utilizado no projeto, tá? Nós temos também a figura aqui do gerente do escritório de gerenciamento de projetos, tá? Esse cara aqui lá no grupo aqui, o branco, é representado pelo Hudson. Esse aqui é o nosso Hudson lá. E nós temos, de fato, a equipe do projeto, tá? Que a equipe do projeto é composta pelo gerente do projeto e recursos do projeto também. Beleza? Eu queria falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente entender que o patrocinador ele tem muitas funções que ele deveria fazer e muitas vezes não faz por falta de conhecimento ou por outras questões, tá? Uma coisa importante de designar aqui também, muitas vezes essa cliente, tá? Ela é uma representante do patrocinador, é uma pessoa da mesma equipe, ou uma pessoa no qual o patrocinador delegou para ser o braço direito dele no projeto, tá? E também uma parte interessada, tá? Praticamente todo mundo aqui são partes interessadas, tá? Vamos lá. Figura aí do patrocinador, tá? É o cara que investe no projeto, o cara que coloca grana. Então, ó, qual que é a função desse cara em um projeto? O patrocinador, ele define o escopo inicial e os requisitos de alto nível. Então, o patrocinador é a pessoa que paga o projeto, ele fornece o financiamento do projeto, ele que é o cara que vai fazer de fato o projeto acontecer, que bota a mão no bolso mesmo, e fala assim, cara, eu quero que isso aconteça. Só que eu quero que isso aconteça, ele tem que saber o requisito de alto nível, ele tem que saber o escopo. O que você quer que aconteça? Eu quero que aconteça tal coisa. Ele não precisa de detalhar o que ele quer, mas pelo menos os requisitos de alto nível ele tem que saber o que ele quer. Ah, por exemplo, quero um site. Ah, esse site tem que ter o quê? Tem que ter isso, isso, isso. Ele não precisa de entrar no detalhe do requisito, mas ele tem que saber em alto nível o que ele quer, tá? Ele é uma parte interessada, como eu falei, ele participa do business cases ou análise de retorno do projeto. Então, antes do projeto virar projeto, é feita uma análise de investimento para ver se aquilo é viável economicamente, se aquilo ali vai dar retorno financeiro, se aquilo ali vai cumprir alguma função para melhorar algo na empresa que vai compensar o custo investido, tá? Ele participa disso antes do projeto. Ele propõe e defende o projeto atuando como porta-voz para quem não conhece, incluindo a alta gerência. Então, quando estiver lá na reunião lá da alta cúpula da empresa lá, e ele pediu, sei lá, 1 milhão para fazer o projeto dele, ele tem que ser um porta-voz desse projeto, ele tem que defender o projeto, ele tem que estar, ele tem que agir como porta-voz desse projeto, porque é um projeto dele. Ele que é o principal responsável aqui por fazer acontecer, ele que é o iniciador do projeto, né? Ele que é o cara que bota a mão no bolso. Ele pode determinar marcos e datas de término do projeto. Tem projetos que tem que ter uma data de término já estabelecida, por algum motivo, para atender alguma lei, porque se comprometeu publicamente, alguma coisa. Ele e o cliente têm essa autonomia de determinar marcos e data de entrega, tá? Ele é a pessoa que concede autoridade ao gerente de projeto. Quando ele assina o termo de abertura, ele dá poderes ao GP para gerenciar os recursos. Ele, olha que legal, ele também identifica riscos. O projeto é dele. Ele sabe alguns riscos que a equipe técnica, que o GP não vai saber. Então, é importante que ele também faça parte dessa identificação de riscos. Isso é papel do patrocinador também, tá, gente?
Ele é um cara que tem que revisar a EAP, depois que o termo de abertura é feito, que inicia o planejamento do projeto, e é desenhada a EAP com todos os integráveis do projeto, o GP, o patrocinador, ele pode revisar se tudo que ele previu tá ali, tá? Ele é o cara que aprova o plano de projeto final, antes da execução. Ele protege o projeto contra influências externas e mudanças. Ele soluciona conflitos que vão além do GP. Ele aprova, rejeita, adia mudanças. E se ele não faz isso, ele tem que autorizar um comitê para fazer isso, tá? Mas normalmente nos projetos que eu participo, o patrocinador sempre está no comitê de mudança, até porque ele é um demandante do projeto. Se o projeto tem alguma mudança, é ele que tem que avaliar se aquela mudança vai seguir ou não vai. O nosso papel como gerente do projeto é calcular ali, cara, essa mudança vai ter tanto tempo de impacto de cronograma e vai custar mais tanto o projeto. A gente mostra o cenário para o patrocinador e ele que vai dizer se vai ser feito ou não. Tá? Nosso papel é mostrar o cenário para ele e ele que vai determinar se a mudança é feita ou não. Ele monitora o progresso juntamente com o gerente, tá? Ele pode participar das reuniões status report. O projeto é de interesse principalmente dele. Ele tem que estar acompanhando o progresso desse projeto. E ele fornece um aceite formal das entregas e do projeto final. Cada entregável, ele pode marcar o visto dele lá que está aceite, e no final do projeto também. Ele que é o cara que determina que o projeto está entregue, está concluído, que atendeu a expectativa dele, tá? Vitor, e na prática, E você acha que isso funciona mesmo? Assim, qual a sua opinião sobre o papel do patrocinador no projeto? Ele faz tudo isso aí ou ele se esquiva de algumas coisas? O que você acha? boa pergunta, Ana. Muitas vezes o patrocinador ele não sabe quais funções ele tem além de pagar o projeto. Então cabe ao gerente do projeto esperto, inteligente, que é diferenciado, mostrar, deixar isso bem claro para o patrocinador o que ele pode contribuir, porque quanto mais informação o patrocinador puder compartilhar da sua expectativa, do que ele pretende com aquele projeto, mais fácil do projeto ser sucesso, entendeu? Vai ser mais entendível pela equipe, pelo gente do projeto e tudo mais. Muitas vezes, eles não sabem as funções que ele tem no projeto. Ele só acha que só vai pagar e tá tudo certo. Às vezes ele não sabe. Então, cabe a nós orientá-los, entendeu? Tem um comentário aqui sobre o papel do patrocinador, do Fabiano Gomes. Na empresa que eu trabalho, de Ah, grande porte, o papel do patrocinador se confunde com o papel do cliente, apesar de que o uhum, financiamento é da companhia. aham. Você concorda que É, às vezes o patrocinador pode ter esse papel do cliente? pode. O cliente nada mais nada menos é do que um braço direito do patrocinador. O patrocinador, ele é o cara que vai determinar o que é para ser feito. Agora, o como, quais requisitos tem que ter, é o cliente que toma a frente disso. Então, o gerente do projeto tem que ficar muito esperto com essa diferença de papéis aí, tá? Normalmente, o cliente ele pode pedir algumas coisas que não estavam no escopo inicial do patrocinador, por isso que é muito bom estar sempre documentado de qual que é o objetivo do projeto, quais entregáveis vão ter o projeto ali na EAP, e determinando isso, a gente seguir o que tá de fato no escopo do projeto, qual objetivo ele vai cumprir. Legal. Beleza. Próxima figura aí. Alguma mais perguntas sobre o patrocinador? O Fabiano ele comentou também que geralmente o patrocinador delega, né? Ele paga e Delega, delega alguém que exatamente. faça isso. É o que você já havia Aham. comentado. Uhum. Isso é verdade. Vamos para o próximo elemento aqui. Agora vamos falar sobre ela, a gerente de projetos. Tá? Qual que é o papel dele num projeto de fato? Tá? Tipo, olhando a estrutura de um escritório de projetos, olhando como um todo ali. Ela é a pessoa designada na fase de iniciação ou antes, ela já pode ser designada antes do projeto existir, e ela tem autoridade e responsabilidade sobre os recursos do projeto. Isso aqui o patrocinador assina e dá poderes a ela para tocar o projeto e ter gestão sobre os recursos, tá?
O GP ele desenvolve o termo de abertura do projeto e, consequentemente, o plano de gerenciamento do projeto. Tá? Para quem não sabe, o termo ele é desenvolvido no final da iniciação, na etapa de iniciação, e aqui vai ter informações macro do projeto. Já o plano ele é elaborado no final do planejamento do projeto. Então, aqui eu já tenho minuciosamente como fazer cada uma das atividades lá, quais processos eu vou seguir, quais áreas do conhecimento, o plano de cada uma das áreas do conhecimento, tá? Ó, o GP, ele seleciona os processos adequados ao projeto. Como a gente viu lá aquela imagem dos 49 processos, ele tem autonomia para escolher qual ele quiser, ele que vai determinar que processo é aderente para o projeto dele. Ele não precisa ser um especialista técnico, isso aqui rola algum embate aí, mas de fato ele não precisa ser. Ele tem, é ideal que ele conheça o mínimo tecnicamente do projeto que ele está lidando, mas ele não precisa ser um especialista técnico para tocar o projeto. Ele tem que ter, é um triângulo de talentos, ele tem que ter questões, ele tem que ser líder, tem que ter questão de liderança, ele tem que ter alguma parte técnica sim para entender basicamente do que ele está tratando, e ele tem que ter conhecimento em gestão de projetos, tá? Ó, que legal. Ele dedica mais tempo a ser proativo do que solucionar problemas. Na nossa vida aí no dia a dia, ele está sempre apagando incêndio, resolvendo o problema do passado, um monte de coisa. Um gerente do projeto, ele tem que gastar tempo sendo proativo, ele tem que prever o problema, ele tem que fazer o máximo que ele puder para o problema não aparecer. Ele tem que gastar tempo com isso. Esse que é o correto. Ó, soluciona problemas, se comunica, toma decisões e desenvolve equipes. Basicamente um GP. Identifica, engaja e gerencia as expectativas das partes interessadas. O que adianta eu fazer um projeto se você tem partes interessadas que estão insatisfeitas? Não adianta. De alguma forma, nosso projeto vai ser impactado por isso. O papel do GP é identificar as partes interessadas e gerenciar quais expectativas cada um tem daquele projeto e tentar atender todas elas. Eu sei que é um trabalho muito difícil, mas é a nossa a habilidade que ele tem. Identifica e controla riscos, demonstra ética e liderança. Olha que legal. É papel de um gerente de projeto demonstrar ética e liderança. Ele é um líder de uma equipe. Ele foi designado formalmente pelo patrocinador para ser o líder da equipe. Ele tem que ser uma pessoa ética, ele tem que demonstrar liderança para sua equipe para que o projeto esteja sempre bem executado e bem gerido. Se ele perde isso aqui, provavelmente ele vai perder a confiança de algum membro da equipe e aí o projeto tende a desandar. Ele tem que, isso aqui é um pilar máximo de um gerente de projetos. Promove interações entre equipe de projetos e outras partes interessadas. Se ele precisar chamar uma reunião com uma outra equipe, trazer para cá e colocar a equipe dele para resolver um problema, é papel dele, tá? E legal aqui, muito legal, diz não quando necessário. O GP não pode só falar sim, 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 atendo, resolvo, não. Tem horas e muitas vezes ele tem que falar não. O projeto seguir. Se ele falar sim para tudo, o projeto não segue. Ele tem que saber a hora de falar não e tem que ser com responsabilidade e sem medo de contrariar a sua equipe, as pessoas, tá? Vitor, o Oi. Tiago está fazendo uma pergunta. Esse gerente deve ser um Scrum Master? Esse gerente pode ser um Scrum Master, deve ser um Scrum Master, a gente falando de projetos ágeis. Aqui eu coloquei mais no contexto tradicional, mas num gerenciamento ágil de projetos, ele é o Scrum Master. Beleza. Tudo bem? Pode seguir? Pode seguir. Beleza. Agora, deixa eu só colocar o meu fone aqui. Esse meu outro fone acabou a bateria, rapidinho. Só voltando um pouquinho ali no gerente, que você comentou que ele não precisa ser um especialista no assunto, né? Às vezes você vai trabalhar numa empresa de TI como gerente de projetos, você não precisa ser formado em ciências da computação, por exemplo. Mas, na verdade, quando a gente vê o mercado, ele exige muito isso, né? Você percebe isso também? O ideal é que ele tenha conhecimento razoável sobre a área que ele está lidando, sobre as pessoas com que ele está lidando. Se ele vai gerenciar algum projeto de TI, por exemplo, ele tem
conhecer basicamente alguma coisa, até mesmo para ele poder negociar com a equipe dele, com os recursos dele. Se ele não sabe nada, nada, zero, fica mais difícil. Não quer dizer que é impossível. Ele ainda assim pode tocar o projeto. Ele vai depender de um especialista, às vezes, ter um especialista no time dele para suprir aquela função, mas o projeto pode ser realizado, sim, mesmo ele não sendo especialista técnico. Mas, assim, no nosso dia a dia, como a gente tem muito pouco recurso, tem pouco orçamento para o projeto, o ideal é que o GP conheça basicamente o mínimo necessário ali para ele desempenhar o projeto. Ele, de fato, não precisa ser um especialista técnico, mas ele precisa conhecer basicamente a parte técnica do projeto. Tá? Tá me ouvindo bem aí, Ana? Sim. Pessoal, estão me ouvindo? Eu mudei de fone agora. Beleza. Vamos lá agora falar sobre o gerente funcional. Gerente funcional é aquele cara que é o chefe do setor ali de marketing, o chefe do setor de RH, é aquele cara que eu vou precisar de um recurso do time dele para colocar no meu projeto para desempenhar alguma atividade. Então, esse cara aqui, ele também tem um papel importantíssimo num escritório de projetos, em um ambiente de projetos no geral. Às vezes ele é meio... o pessoal não dá tanta importância devida a ele, tá? Qual que é a função desse cara num ambiente de projetos? Ele é a pessoa que vai designar os recursos específicos do seu setor e negociar a atuação deles com o GP. Então, ele vai ceder ali um funcionário dele durante algum tempo, ele pode negociar isso com o GP da melhor forma, ele pode falar que o funcionário dele agora não pode porque está com uma demanda tal, mas ele vai poder ceder no dia tal, ter uma agenda compartilhada dos seus recursos, tá? Empresa funcional, esse cara aqui ele tem total gestão sobre seu funcionário. Agora, em empresas que têm a matriz balanceada ou forte, matricial balanceada ou forte, o gerente do projeto pode negociar com ele do gerente do projeto utilizar o recurso dele sob gestão do próprio GP também, tá? Ele tem a função de informar o gerente sobre outras demandas que podem impactar o projeto. Se tem um recurso dele com o gerente do projeto realizando tal função, ele vai precisar desse cara para fazer alguma demanda específica da área dele de TI lá, ele tem que informar o GP e tem que negociar a atividade desse recurso entre eles ali, para não impactar ninguém. Ele tem que estar em constante negociação com o GP. Esse cara aqui, ele participa do planejamento inicial, é uma coisa que muito difícil a gente ver nos projetos que a gente atua, mas normalmente é o recurso que já vai no planejamento, mas o correto, a visão do PMBOK é que o gerente funcional participe do planejamento, identifica ali o que deve ser feito e quando chegar na decomposição das atividades para o nível mais executivo mesmo, nesse momento ele delega para o funcionário dele. Mas o macro do que o cara vai fazer, ele tem que saber. Tá? Ele aprova o cronograma que envolve seus recursos, tá? E juntamente aprova o plano de gerenciamento do projeto também. Ele tem capacidade de recomendar mudanças no projeto. Ele participa da identificação de riscos lá junto com o patrocinador, junto com a equipe do projeto. Ele também é uma fonte de riscos. Ele pode levantar riscos que precisam ser controlados e monitorados pelo projeto. Ele gerencia suas atividades, seus recursos, e ele também é um membro do comitê de mudanças, tá? Se tiver alguma mudança, ele também tem que ser consultado. Uma coisa interessante de falar aqui, que é até uma vivência prática, por exemplo, ele tem o poder de recomendar mudanças no projeto. Vou dar um exemplo aqui. Se eu estou com uma equipe minha desenvolvendo um projeto de SAP, implantando um SAP em algum módulo ali, em algum setor. E esse gerente do projeto, que é o cara de TI, esse gerente funcional, que é o chefe de TI da organização, ele sabe que vai ter um freezing da SAP em algum momento do ano, ele é um cara que pode chegar lá para o GP e falar, cara, ó, do mês tal, do dia tal ao dia tal, a gente não vai poder fazer tal atualização, então isso vai mudar o cronograma, muda o projeto. Beleza? Beleza. Ele tem essa função, ele pode fazer isso, ele deve fazer isso, tá? Uhum. Beleza. Gerente funcional. Agora aqui, o cliente.
clientes, tá? Também chamados de key users. Tem empresas que eu vejo que chamam de key users, tem outras que chamam de usuário-chave, outras chamam de clientes. Acho que o termo conceitual aí do PMBOK é cliente, tá? Eles são as pessoas que utilizam ou utilizarão o produto do projeto futuramente. Tá? É a pessoa que, de fato, vai usar o projeto ali. Então, essa pessoa normalmente é designada pelo patrocinador ou pela equipe do projeto ali. Eles são partes interessadas também no projeto, participam das reuniões de sala de suporte, podem ser internos ou externos. Eles fornecem requisitos detalhados do produto, diferente do patrocinador, que fornece o requisito macro, eu quero que faça isso, isso e isso. Agora, quem vai falar no detalhe o que quer é o cliente. Ele vai falar no detalhe. Além de detalhar o requisito, ele também determina o nível de exigência dos requisitos. Tem requisitos ali na planilha de requisitos de um projeto, que alguns são obrigatórios, tem que acontecer, outros são essenciais, outros são importantes e outros são simplesmente desejáveis. O cliente normalmente faz esse controle, essa atribuição para cada um dos requisitos, tá? Ele também pode determinar marcos, eventos principais ou data de término do projeto, juntamente com o patrocinador. Eles podem fazer isso. Eles determinam prioridades entre as restrições. Vamos dizer que um projeto tem 3 ou 4 restrições. Não pode passar de 50 mil, tem que ser até o mês tal, e tem que ter, no máximo, 5 pessoas. Dentre essas 3 restrições, ele pode determinar qual que é mais importante dessas 3. Isso também é papel do cliente, juntamente com o patrocinador. E eles fornecem uma aceitação formal das entregas. É ele que o gerente do projeto vai pedir um aceite formal que aquilo ali está entregue. Essa etapa está entregue. Você concorda? Você aceita, cliente? Aceita. Assina aqui. Vamos para a próxima fase. Até o final, ter o aceite final do projeto, que é o cliente e o patrocinador que vão assinar que aquilo ali está entregue. Beleza? Beleza. Cliente é tranquilo, né? O difícil é lidar com eles. Cada hora eles querem uma coisa diferente. Exatamente. Por isso que tem que estar sempre bem documentado o que é escopo do projeto, o que é entregável do projeto, para não chegar um cliente que às vezes é uma pessoa que é designada pelo patrocinador ali e quer fazer mais do que estava no escopo. E às vezes a gente, como GP, quer atender o cara, mas a gente está errado. A gente tem que fazer exatamente o que está no escopo do termo de abertura ali do plano do projeto. E você acha que esse detalhamento que você comentou aí do termo de abertura, todo esse planejamento, você acha que ele é feito? Mesmo em empresas que têm um PMO, esse planejamento ele é feito bem detalhado? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, o que eu vejo nos projetos, tá? Até projetos voluntários, muitas vezes a gente faz mais do que planeja. Então a gente está sempre executando, já quer executar. E é justamente o contrário. A gente tem que fazer o planejamento muito detalhado, muito minucioso, tem que escrever a tabela de requisitos, exatamente tem que validar aquilo ali com as pessoas envolvidas, só depois então fazer, executar o projeto. E isso é uma coisa que não acontece. A maioria das empresas, das pessoas aí, dos projetos, é um mínimo de planejamento para o máximo de execução e retrabalho e planeja de novo durante a execução e por aí vai, entendeu? Entendi. Então isso é comum, né? Para as É pessoas que estão comum, é passando bem por comum. isso, não fiquem desesperadas, isso é comum. Não, é bem comum. A gente tenta o máximo possível aprender técnicas novas. Tem não vou falar sobre metodologia ágil aqui, mas tem a metodologia ágil que a gente consegue fazer a entrega por etapas e validando cada uma delas. Mas é uma dor comum do gerente de projetos, tá? Uhum. Vamos falar sobre o próximo elemento aqui de um escritório, que é o gerente do escritório, né? É o gerente ali, é o chefe do gerente de projetos. Vamos colocar aí que é o gerente do escritório de gerenciamento de projetos. Na Águia Branca, esse cara aqui é o Hudson. Na Autoglass, eu acredito que seja a Viviane, a Vivi. Ela que é a chefe do escritório lá. E o papel deles é muito similar ao papel do próprio setor mesmo, que é fazer interdependência de projetos, integrar informações, ajudar a fornecer recursos, pode recomendar o encerramento quando apropriado, monitora se o projeto está conforme os processos organizacionais. O que é isso?
Processos organizacionais é como a empresa funciona hoje. Por exemplo, para mim utilizar o TI, eu tenho que abrir um chamado no sistema tal. Isso é um processo organizacional. Ele vai monitorar se o projeto sendo executado está em conformidade com o que já está estabelecido pela empresa. Está sendo aberto chamado, está sendo registrado, está dentro do SLA, por aí vai. Ajuda a organizar lições aprendidas, fornece templates de documentos, proporciona comunicação, tal, beleza. E prioriza projetos, juntamente com a alta gestão. E agora, a equipe do projeto. Acho que é para fechar mesmo, né? O papel da equipe do projeto. A equipe do projeto, ela é a continuidade do gerente do projeto. Então, o gerente do projeto está contido aqui na equipe do projeto também, tá? Só que a equipe ela pode fazer algumas funções para ajudar o GP. Então, o que uma equipe pode fazer? Ela pode já ajudar identificando requisitos, premissas e restrições do projeto. Isso a equipe pode fazer com o GP, claro. Identificam e envolve as partes interessadas, criam a EAP, decompõem os pacotes de trabalhos no quais eles são responsáveis do projeto. Já os pacotes de trabalhos que são os recursos que são responsáveis, a gente tem que chamar o time técnico, o time ali que vai executar, botar a mão na massa para ajudar a gente a decompor aquele entregável, aquela entregável maior em pequenas atividades, tá? Fornecem estimativas de cronograma, custo e fazem a dependência das atividades. Também gerenciam riscos junto com o GP, cumprem os planos de comunicação e qualidade estabelecidos, executam um plano de gerenciamento de projeto, também comparecem às reuniões, tá? Juntamente com o patrocinador, com o cliente, e compartilham os conhecimentos adquiridos. E no caso de um ambiente ágil, eles são as pessoas que vão esclarecer as histórias dos usuários, tá? Juntamente com o Scrum Master aí, o Scrum Master sendo o arquiteto e o intermediador, a equipe dele esclarece essas histórias. A função da equipe, gente, é a mesma coisa do gerente de projeto. Só que vamos colocar que a equipe, o GP pode delegar essas funções para a equipe dele, para que ele possa realizar outras atividades, vamos colocar assim, mais... todas são importantes, né? Para que ele possa realizar outras atividades que ele precisa fazer sozinho, por exemplo. Legal. Alguma pergunta aí, Aninha? Tem bastante pergunta, não relacionada à equipe do projeto. Aí você finaliza, a gente já faz as perguntas. Tá. Não, acho que esse é o último slide do papel. Depois é só a mensagem mesmo que eu queria deixar no final para a galera. A gente Então pode tá, começar as vamos lá. perguntas já. O James, ele colocou assim: como que é a sua vivência no escritório de projetos, no PMO, como gerente, com outros gerentes? Existe essa troca de conhecimento, essa troca de experiência? Pedi para você falar um pouquinho mais sobre isso. Legal, boa pergunta. Bom, eu posso dizer que existe sim essa troca de experiências entre os gerentes de projetos de um mesmo PMO, tá? Eu vou colocar assim que cada um ali tem a sua forma de gerenciar. Mesmo que a gente trabalhe em um PMO diretivo ou um PMO de controle, acaba que alguns pontos o gerente do projeto tem autonomia de fazer muitas coisas ali como ele quer fazer. Então, tem para alguns projetos, algum conjunto de processos pode ser melhor do que outro. Então, nesse caso, as pessoas compartilham experiências. Eu vejo isso de uma forma muito, muito tranquila, assim, o pessoal do time do PMO compartilhando quais são os melhores métodos que funcionou com um projeto determinado, mesmo que isso esteja fora ali da metodologia padrão, tá? E eu vejo isso de forma bem positiva, porque às vezes é nessa discussão que a gente enriquece e consegue atender o projeto com a qualidade esperada e cumprindo aqueles objetivos ali. Então, você acha que, pelo menos pela sua experiência, tem uma troca legal de experiência e de conhecimento entre vocês aí? Não é muito Tem uma troca legal. competitivo? Entendi. Tem uma troca legal, exatamente. O gerente de projeto, ele tem que ter essa certificação PMP?
Ou alguma outra certificação? Pergunta legal também. Essa é A do. certificação de Desculpa, quem? porque passou aqui e eu não vi o nome. Só um minutinho. Pode falar que eu já acho o nome da pessoa. Tá. Bom, a certificação PMP, não quer dizer que o gerente de projeto precisa ter essa certificação PMP para gerenciar o seu projeto, né? Tem muitos gerentes de projeto que não têm o PMP e são excelentes gerentes de projeto. Excelentes. O caso da certificação PMP, ela só vai formalizar, oficializar que aquele cara conhece a metodologia do PMI, ele foi um cara que estudou, fez a prova e passou, e acho que o mais importante do PMP no momento é que muitas empresas exigem essa certificação, não porque é bonito, porque que é o cara PMP, não. Porque às vezes eles estão subordinados a algum contrato e esse contrato exige que o GP seja PMP. Então acaba que é uma obrigação, um requisito de algum projeto que ele está executando dentro de algum cliente que exige isso. Então só vai ser contratado quem tem PMP. Então eu acho é uma certificação muito importante, sim, para nós que estamos na área de projeto. Eu acho que a porta de entrada para que se abram as portas para a gente, ter a certificação PMP. Tá? Falando um pouquinho mais sobre a entrada, existe uma certificação chamada KPM, que é a certificação de nível de entrada do PMP. Ela não é tão exigente na prova e também é mais barata de fazer, mas também comprova ali que você conhece a metodologia do PMI e tal, e que você é capaz de gerenciar projetos formalmente. Só que o que eu vejo aí nos editais, aí nas oportunidades de emprego, é que eles exigem muitas vezes o PMP. Precisa do cara ser PMP. O que eu vejo também, o mercado exige muito essa certificação PMP. Foi o Uhum, Ubirajara que fez a pergunta. uhum, legal. O Boa Fabiano, pergunta, Bira. Ele comentou, no nosso caso, o gerente funcional usualmente é o gerente dos nossos clientes. É muito interessante como esses papéis atuam em diferentes corporações. Aham. Isso acontece mesmo. Vamos colocar assim, tem empresas que o gerente funcional, ele é o patrocinador, ele também é o gerente funcional, ele é o cara que cede o recurso para você. Então, assim, o papel não é a pessoa em si. Às vezes, uma pessoa tem vários papéis mesmo. A gente tem que entender a que momento está se reportando para a pessoa que ela está no papel de gerente funcional e a que momento está se reportando a ela que ela está no papel de patrocinadora. Tem que Isso é saber bem lidar comum. com esses conflitos aí que às vezes surgem, né? Exatamente. Você tem que saber assim, em que momento, em que papel você está lidando com a pessoa naquele momento ali. Se ela está falando como patrocinadora ou falando como gerente funcional. É até bom a gente, como GP, esclarecer para ela que existem papéis diferentes dentro de um time de projetos e que ela ali está como dois papéis. Ela tanto aprova o projeto quanto cede o recurso para mim. Legal. Para uma Legal. pequena. Leonardo da Costa. Para uma pequena empresa de estrutura funcional, é viável tentar criar um PMO? Pergunta legal também. Assim, depende da quantidade de projetos que você tiver dentro da empresa. O PMO, ele está ali para dar suporte aos projetos, né? Se, por exemplo, você tem mais de 3 GPs na sua empresa e precisa meio que padronizar como que cada projeto funciona para ser uma coisa única, para ter um processo padrão, aí eu convém já começar a pensar em implementar um escritório de projetos. Mas se você tem estrutura para isso, tem projetos suficiente para suportar um escritório de projetos, eu acho super válido. Pode começar com um escritório de projetos de suporte, tá? Pode ser até o gerente do projeto. Vamos supor que tenha 2 gerentes de projeto na sua empresa. Um dos GPs, ele tem o papel de ser o suporte de outro. Ele já se comporta como um escritório de projetos. Não é um escritório formalmente feito, estabelecido, mas ele já tem um papel ali de dar suporte para os outros projetos acontecerem da forma mais padrão possível. O Fabiano chegou a comentar sobre isso. Algumas empresas grandes têm uma gerência de projeto, Uhum, porque eles têm uma gama muito grande de projetos, eles precisam suportar, né, a sua produção. Existe essa uhum. diferença entre gerência de projetos e PMO? Eu vejo o setor de gerência de projetos
como um PMO. É só saber ali se ele é um PMO de suporte diretivo ou de controle, mas eu vejo como se ele está ali para meio que padronizar como que vai ser os projetos e meio que ver como que cada um tá, se os projetos estão cumprindo o seu objetivo, se porta como um fiscalizador dos projetos, acompanhando a entrega de cada um deles, ele está muito próximo de ser um PMO. Legal. Tem mais aqui. Peraí. E quando o gerente de projetos é gerente de EGP, não há conflito de interesses? Fabiano. Pergunta interessante também. Deixa eu pensar. Porque os gerentes de EGP que eu já me relacionei, eles não atuavam diretamente como gerente de projetos. Então, eu acredito que tenha conflito de interesse, sim, porque o escritório ele está ali para ser para ser o pai dos gerentes de projetos e poder utilizar, compartilhar recurso, e compartilhar pessoas e definir prioridade para cada um deles. Se o próprio líder do EGP é um gerente do projeto, fica um negócio meio estranho, né? Porque ele pode priorizar o próprio projeto dele, ele pode falar que o dele é prioritário a outro, entendeu? O ideal é que sejam pessoas separadas, que o coordenador do EGP seja uma pessoa e os GP sejam outras. Até porque, dependendo do projeto, é muita coisa que você precisa analisar e ficar controlando, né? Então, você ser o gerente do escritório e ser o gerente de um projeto é puxado. Pedro, Exatamente. Pedro tem uma pergunta. Vitor, você poderia mostrar algumas ferramentas ou citar algumas práticas que são utilizadas dentro do seu EGP? Sim. Eu não preparei aqui na apresentação, mas eu acho que uma ferramenta e uma prática muito boa que eu posso citar aí a utilização de um repositório de conhecimento, primeiramente. Eu acho que todo o gerente de projeto ele tem que ter um repositório de conhecimento, e vamos dizer que seja um Google Drive, um OneDrive, um Dropbox da vida, que ele possa organizar a estrutura de arquivos que ele vai gerar durante o projeto, ele possa compartilhar com quem deve ter acesso àquele momento ali do projeto, tá? E ele possa guardar todas as informações úteis e relevantes para ele. Eu vejo um GP com duas características essenciais para que ele tenha sucesso na carreira dele. Ele tem que ser uma pessoa organizada, isso é fato, ele tem que ser organizado, ele tem que organizar a bagunça das pessoas que estão em volta dele. Ele é o gerente do projeto, ele tem que fazer isso, é o papel dele. E ele também tem que ser uma pessoa comunicativa. Eu acho que a primeira ferramenta assim, que ele deve pensar é nessa gestão do conhecimento, né, nessa estrutura hierárquica de pastas, e utilizar algumas outras ferramentas. Sei lá, eu gosto muito de usar o OneNote para me gerenciar as minhas entregas no projeto, mas isso aí a gente pode falar num webinar especialmente sobre isso. Tem muita ferramenta, né, para poder. Tem Muitas muita. técnicas. E a Aham. mesma coisa do tipo, né, do PMO. Não tem nenhuma melhor ou pior que outra, né? Depende Uhum. para que Eu você vai vou usar. fazer uma antecipação aqui para vocês, uma coisa legal que eu acho que vai interessar muita gente que está aqui participando desse webinar. A gente conseguiu trazer para participar de um hub de conhecimento do PMI Espírito Santo também, o Mário Trentin. Ele é um cara que é referência aí no Brasil de gestão de projetos e utilização de ferramentas, melhores práticas para utilizar ferramentas. A gente vai trazer ele para fazer um webinar justamente falando sobre isso, né? Ferramentas de produtividade para gestão de projetos. A gente pretende fazer esse evento aí no dia 4 de maio e logo mais a gente vai anunciar novidades aí, a possibilidade de fazer inscrição. Ah, e vai ser gratuito, tá? Top, muito bom. Tem uma perguntinha aqui ainda. Peraí. Do Luiz. Uhum. Já participou da atividade de priorização de projetos em um portfólio de vários projetos? Se sim, utilizaram alguma metodologia? Aproveitaram alguma ou desenvolveram? Aproveitaram alguma ou desenvolveram? É, deixa eu pensar.
eu já participei, assim, profissionalmente eu nunca participei, eu não cheguei a ser um coordenador de escritório de projetos. Agora, no PMI, utilizando ali os poucos recursos que eu tenho, os vários projetos que a gente tem para fazer, como que a gente prioriza, né? Qual que vai tocar na frente e tal. Normalmente, a gente faz um brainstorm com a equipe, a gente chama o patrocinador, no caso, o nosso presidente, o Jardel, e a gente meio que discute ali o impacto positivo que cada projeto vai trazer. Então, assim, eu não vejo como uma ferramenta específica para fazer essa priorização, mas a gente discute isso em formato de brainstorm mesmo, para definir ali qual projeto vai estar prioritário sobre qual. É importante também, né, olhar o planejamento estratégico. Quais projetos que vão fazer você alcançar o seu planejamento, suas metas e objetivos. Então, isso é Exatamente, mas às vezes bate 4 projetos que atendem objetivos estratégicos, são prioritários, e aí, como é que faz para priorizar eles, né? Aí a gente tem que envolver mais pessoas, envolver mais partes interessadas, né? Exatamente. Vitor, quais os riscos ao gerenciar um projeto com base no Scrum, do GC? Quais os riscos para gerenciar um projeto com base no Scrum? Isso. Olha, se for um projeto que você já tem o escopo bem definido do projeto, o seu risco é você não conseguir encontrar o tempo que você vai levar para fazer isso, tá? Agora, se for o contrário, você não souber o que você vai fazer com detalhes, você sabe o escopo macro, vamos dizer que seja fazer um software. Você sabe que é fazer um software para fazer tal função. E você pode ali dividir essa função em pequenas entregáveis ali. Eu vejo isso como uma boa prática, você utilizar o Scrum. Eu não vejo risco, eu vejo um risco de você usar o Scrum para fazer um projeto que você tem um escopo definido. Eu acho que aí não compensa usar o Scrum para fazer um projeto de escopo definido. Por exemplo, construir um prédio utilizando a metodologia Scrum, a ferramenta, né, o framework, eu acho que é um risco alto, varia de acordo com o projeto que você vai realizar. Tá. Só um minutinho. Vou ver a próxima. Agora. Ana, se você quiser abrir o áudio para alguém fazer uma pergunta mesmo, quiser falar, O eu acho que é Pedro. legal. O Pedro colocou aqui que a pergunta. Acho que a pergunta não foi entendida. Você quer abrir, Pedro, para fazer a pergunta? Pedro tá aí ainda? Peraí. Sim, só um segundo, por favor. O Aninha. Sim, na verdade, minha pergunta era da visão de no foco no EGP, no Escritório de Gerenciamento de Projetos. Porque Tá. eu vejo os exemplos que você citou de o repositório de lições aprendidas, mais como uma ferramenta utilizada pelos gerentes de projeto, e Uhum, não uma ferramenta para gestionar dentro de um escritório de projetos. Era essa a minha pergunta. Minha pergunta é mais uhum, foco em escritório de gerenciamento de projetos do que a foco e a visão de um gerente de projetos. uhum. Não sei se eu entendi bem Repete a sua pergunta. Agora eu entendi a sua pergunta, eu o entendi. objetivo do webinar era o dia a dia de um escritório de gerenciamento de projetos. E o que eu Uhum, estou vendo é que a gente está abordando muito a questão dos conceitos de gerenciamento de projetos, do PMBOK, e o foco que seria o escritório de gerenciamento de projetos eu não tô recebendo. uhum. Entendi a sua pergunta. Então, por exemplo, as ferramentas, né, que os gerentes de projeto utilizam ali dentro de um escritório de gerenciamento de projetos. No caso, eu trabalhei numa grande empresa, que é o Grupo Águia Branca, né? E lá, a ferramenta padronizada lá era o EGP, né, que é a ferramenta Microsoft de gestão de projetos.
e nela está integrado ali o SharePoint, juntamente com o MS Project, e juntamente com toda a gama de serviços da Microsoft ali, para que o PMO ali, o EGP, o líder do EGP, possa fazer a gestão de como que tá os projetos. Então, o que acontece ali? Os gerentes de projetos, eles têm que reportar o andamento dos seus projetos dentro dessa ferramenta. É uma ferramenta colaborativa, tal, até corporativa. E isso vai gerando insights ali no dashboard do supervisor, do diretor do PMO, para ele saber como que está a saúde dos projetos. Aí, no geral, ele consegue ver a saúde do PMO dele como um todo. E essas ferramentas são todas entregues através de visões de BI, né? Visões de BI que são conectados ali no EGP, que é o ambiente do SharePoint da Microsoft, onde os GPs fazem o reporte de seus projetos, o avanço de cronograma, o avanço de custo por projeto e por aí vai. O Tiago, ele fez um comentário. Aqui na minha empresa temos projetos em várias gerências e o PMO aqui consolida as informações, faz pedidos, controle de orçamento para passar para os gerentes e diretores, os engenheiros executam os projetos. Uhum. É isso mesmo? É comum isso acontecer? Mas não tem um gerente do projeto aí? É o próprio Tem os engenheiro que projetos, coloca a mão na massa e faz a gestão do projeto? pelo que Não ele disse, entendi. sim. Você quer explicar um pouquinho melhor, Tiago? Bom, de qualquer forma, a dica que eu posso falar para ele foi até uma lição que eu aprendi de um GP no qual eu trabalhei, tá? Ele falou o seguinte, que se o gerente do projeto está realizando o trabalho técnico do projeto, né, o caso o engenheiro está fazendo esse papel, quem que está gerenciando o projeto? São coisas diferentes. A não ser que esse engenheiro tenha habilidades, conhecimentos sobre as metodologias de gerenciamento de projetos, aí de fato ele pode se portar como um gerente de projeto ali, mesmo sendo um engenheiro. Mas se o técnico está fazendo esse trabalho, quem está fazendo gestão do projeto, entendeu? Tem que ter alguém com essa atribuição. Uhum. Vitor, posso comentar? Claro, fica à É o vontade. James que está falando. Fala, James, tudo bom, meu amigo? Acho que pela pergunta do Tiago, Uhum. acredito que é uma empresa de construção civil. E as empresas de construção civil ainda não têm tão forte, salvo as grandes ou as que se prepararam antes, um PMO. Uhum. Então, quem é o cara que toca o projeto de fato na obra é um engenheiro, um engenheiro civil, que tem suas habilidades e consegue tocar esse projeto. Eu acho que a pergunta dele é um pouco nesse sentido de uma empresa de construção civil. E aí o ambiente é um pouquinho diferente de uma empresa que mexe com tecnologia, com TI. Eu acredito que essa seja o foco da pergunta dele. Uhum. Foi para colaborar. Bom, beleza. Mas no geral é isso aí. Isso que eu quis dizer aí. Se o cara está fazendo o trabalho técnico do projeto, quem que está gerenciando? Alguém tem que estar gerenciando, entendeu? Se o cara ele tem que se dividir muito bem para fazer essas duas funções, mas o ideal é que tenha uma pessoa específica para tomar conta da gestão do projeto ali da organização. O Tiago está perguntando, estamos utilizando Power BI, aí vocês também utilizam? Então, eu vejo o Power BI como uma ferramenta que está sendo muito utilizada pelas empresas agora. O Grupo Águia Branca utiliza, a Autoglass utiliza. No PMI a gente está já pensando como viabilizar isso para a gente acompanhar os projetos do time. Eu vejo como um mercado assim muito promissor, tá? Gerenciar projetos de Power BI, utilizar essa ferramenta, entender disso, eu vejo como uma coisa que está em constante ascensão. O Fabiano até comentou aqui, utilizamos o Power BI para acompanhamento da carteira de projetos. O Power BI consolida os resultados das demais ferramentas de controle. Bem observado também. Beleza.
Acho que é isso, o pessoal elogiou bastante, gostou, alguns precisaram sair. Beleza. Deixa eu deixar uma mensagenzinha final aqui pra galera e uma palavra. Deixa eu Eu só, vi essa. deixa eu só colocar aqui, gente, fazer um comunicado. Pediram para eu comunicar que logo logo abriremos vagas para voluntários. Quem tiver interesse em participar do PMI, fique à vontade para se candidatar. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI, não é não? Vagas aí também, Ana, exclusivamente aí para o PMO do PMI, tá? Que é o escritório de projetos. Então também vão ser vagas específicas para o escritório de projetos e processos. Legal. Show de bola, Léo. Então, gente, para finalizar aí, vou deixar uma mensagem com vocês que eu achei muito legal. Eu vi ela no LinkedIn do nosso amigo Jonathan Valência, nosso colombiano querido aí. Ele vai estar agora no evento do Congresso Nacional aí. Então, ó, quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então, acho que essa mensagem tem tudo a ver com o momento que a gente está passando agora, tá? Que é um momento de transformação, a gente rever as prioridades da nossa vida, ver o que importa mesmo, e é um momento da gente se transformar. Acho muito legal a galera tá participando aqui, tá interessada aqui até agora, 9h20 da noite já, participando do webinar, buscando aprender mais coisas, tá? A gente, como PMI, a gente está com diversos eventos acontecendo aí, e diversos eventos para a gente começar a divulgar para vocês. Então, assim, os próximos meses aí vão acho que o PMI nunca teve tanto evento igual está tendo agora. E isso faz parte da nossa transformação, tá? Para finalizar, eu queria deixar aqui um convite para vocês, um convite muito especial do Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança. O congresso vai acontecer, tá? Vai ser online, 100% online. Já tem como confirmado aí o CIO do PMI mundial aí, o Sunil Pushara, e outras pessoas aí de grande influência na área de gestão de projetos, liderança e negociação do Brasil e do mundo. Aí fica o convite para vocês. O evento vai ser online, as inscrições estão a partir de R$ 100. Para quem é voluntário do PMI, a partir de R$ 100. E para quem é filiado em qualquer PMI do mundo, R$ 150. Então, assim, é um preço super acessível para um evento desse porte. E no conforto da nossa casa, online, através de ferramentas como essa que o Cisco Webex, tá? No geral, fica aí o meu agradecimento a todo mundo que participou comigo desse webinar. Quis contar mais ou menos o dia a dia aqui de um escritório de projetos, com quem a gente se relaciona lá, qual o papel de cada uma das pessoas, tá? A gente está buscando novos voluntários para participarem também de hubs de conhecimento. Então, se você tem algum conhecimento aí, alguma experiência, alguma lição de vida que você deseja compartilhar, a gente tem o público, a gente faz o possível para passar essa ideia sua para o público. E fica à vontade aí para me procurar, tá, gente? A gente está procurando voluntários mesmo para que possam compartilhar sua experiência aqui no nosso hub de conhecimento. Pessoal, só lembrando que eu deixei aí a pesquisa de satisfação no chat. Peço que vocês preencham para a gente melhorar cada vez mais. Até mesmo vai ter um campinho lá se vocês quiserem participar, quiserem fazer alguma apresentação, tiverem alguma sugestão de tema também, vocês podem responder por lá. E já lembrar vocês que semana que vem, na segunda-feira, dia 27, a gente tem um outro webinar com o James e com a Gabriele sobre gerenciamento de processos com o uso do Visage. Então vai ser bem legal também. A gente vai divulgar aí nas redes, beleza? Quero agradecer o Vitor pela disposição, pela disponibilidade. Agradecer a todos vocês aí por participarem, serem bem interativos, perguntarem, aproveitarem mesmo. Acho que foi bem produtivo, Vitor. Obrigada, hein? Obrigado, Ana. Fico à disposição aí para uma próxima, tá? Com certeza. Já deixa o convite aí, que a gente vai fazer um grande webinar aí com a presença do Mário Trentin no dia 4 de maio. Logo mais a gente vai anunciar aí nas redes sociais do PMI e conto com a presença de todos, tá? Mais uma vez, evento gratuito. Show de bola. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal. Bom descanso.
Boa noite aí para todos. Vitor, eu posso parar aqui?